era uma verdadeira ofensa. Mas Jesus foi lá e parou o enterro. Debaixo dos protestos, das reclamações, ele foi lá e parou todo aquele cortejo. E ele se aproximou da mãe. E diz a Bíblia que ele se moveu de íntima compaixão. Diga glória a Deus. Ele sofreu, Jesus. Ele ficou compadecido quando viu aquela mulher no desespero, na aflição dela. Ele se compadeceu daquela mulher, com certeza, assim como deve estar se compadecendo de muitas mães que estão me ouvindo hoje. Muitas mães que de repente perderam os seus filhos, não para a vida, mas que de repente perderam os seus filhos para as drogas, para os vícios. Muitas mães que não conseguem conciliar na sua cabeça a ideia de que aquela criança tão inocente, tão inofensiva, que um dia ela amamentou e que esteve nos seus braços, de repente se tornou um adulto tão violento, tão agressivo, que de repente pode até mesmo estar encarcerado em função de não ouvir conselho de mãe, de não ouvir conselho dos seus pais, e de repente hoje está tendo que pagar uma pena em função de não ouvir conselhos. Quantas mães estão sofrendo hoje esse tipo de separação? Quantas mães estão padecendo por essa perda em vida de filhos que trilharam caminhos realmente difíceis, caminhos que têm gerado choro, desespero, preocupação, tristezas, angústias? Eu digo para você que com certeza Jesus está se compadecendo em ver tantas mães nessa situação, nesse estado. Mas aqui na Bíblia, ele de uma forma específica se compadeceu daquela mãe. E ele ficou tão comovido que ele se aproximou dela e disse essas palavras a ela: não chores. De uma forma tão carinhosa, ele disse: não chores, falou para ela. E ela estava se acabando em chorar. Meus irmãos, talvez era isso que você precisava ouvir de Jesus nesta noite. Precisava ouvir ele dizer para você não chorar. A senhora que é mãe, que tem chorado, que está chorando, Jesus diz para você: não chore. E ele não somente diz não chore, mas ele tem, como Deus, o poder de fazer com que o seu choro possa cessar. E o que ele pode fazer para que esse choro venha de fato cessar? Com certeza é fazendo, operando aquilo que só ele pode operar. É fazendo aquilo que só ele pode fazer. Eu não sei o que se passa. De repente a senhora tem chorado porque tem convivido com a desunião dos filhos. Tem chorado porque tem se sentido abandonada, se sentido sozinha. De repente seu filho se tornou aquele filho que só a visita no dia das mães ou no dia de Natal. Fora disso ele é totalmente indiferente, e essa indiferença lhe machuca, essa indiferença lhe maltrata, essa indiferença lhe causa sofrimento, essa indiferença tem lhe feito chorar. Só você sabe as razões pelas quais de repente a senhora tem chorado. Nesse caso essa mãe estava em aflição, e Jesus chegou carinhosamente e disse: não chores, para ela. Só que era difícil, parecia um contrassenso pedir para alguém não chorar numa situação daquela. Parecia alguma coisa fora de ordem chegar com alguém que perdeu um filho e dizer: não chores. Mas quando ele disse isso, ele falou porque ele, Jesus, sabia o que ele podia fazer. Ele sabia que ele é Deus, que ele pode todas as coisas, que ele tem poder para operar milagres, que ele tem poder para mudar as coisas, para mudar as situações, para fazer com que a tua vida mude, para fazer com que o teu filho mude, para fazer com que as situações de tua vida sejam modificadas. Ele sabe que pode fazer isso. E diz a palavra que depois então que ele disse essas palavras para a mãe, ele se aproximou do rapaz morto e mandou simplesmente o morto se levantar. Disse ao morto para que ele se levantasse. Ordenou que a vida voltasse ao rapaz. Ordenou que o rapaz ressuscitasse. E quando Jesus Cristo deu a ordem, a vida voltou para o rapaz. Ele então, depois de vivo, foi entregue para a sua mãe. E com certeza
aquela situação que era uma situação de tristeza, transformou-se em uma situação de alegria e júbilo. Por quê? Porque Jesus Cristo entrou na história daquela mãe, entrou na história daquela família. Diga glória a Deus. Meus irmãos, é exatamente isso que eu quero concluir dizendo para vocês. É preciso deixar Jesus Cristo entrar na nossa história. Nós precisamos então deixarmos que Jesus entre na história da nossa própria vida, entre na história da nossa casa, entre na história da nossa família. Porque quando nós permitimos que Jesus Cristo entre na história da nossa casa, entre na história da nossa família, nós não temos nenhuma dúvida que tudo aquilo que tem gerado tristeza, tudo aquilo que tem gerado angústias, tudo aquilo que tem gerado, quem sabe, uma atmosfera dentro da sua casa, dentro do seu lar, pesada, sem saída, alguma coisa complicada e difícil, onde você possa achar que não tem como ser feliz, não tem como sorrir, em função dos desencontros, dos desacertos, das angústias e das dificuldades. Eu posso afirmar e garantir para você, quando Jesus Cristo entra na história das nossas vidas, quando Jesus Cristo entra na história da nossa família, as coisas se modificam sim, mas se modificam para melhor. Por quê? Porque Jesus Cristo tem poder para operar milagres, para fazer maravilhas e para fazer as modificações que só Ele pode fazer. E quando eu digo isso para você somente para fortalecer uma ideia. Não importa qual seja a razão dos teus problemas, não importa quais sejam os motivos das tuas lágrimas, não importa quais sejam os motivos das tuas angústias, das tuas preocupações, dos teus medos, das tuas inseguranças, não importa, porque o poder de Deus é maior do que todas essas dificuldades. Porque o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida alguma, opera as modificações que você precisa, que você necessita. Jesus tem poder para modificar as coisas. Jesus tem poder para mudar a realidade das famílias, para poder mudar a realidade da tua casa. Jesus tem poder para poder mudar e transformar teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, e muito especialmente nesse dia, poder mudar teu filho. Talvez você tenha chorado, talvez de repente ele não tenha dado muitas alegrias para você. Talvez esse filho, essa filha tenha sido um grande instrumento de preocupações, de tristezas, de angústias. Mas não o rejeite, o ame, continue amando de verdade e ore a Deus, peça a Deus, implore pela compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, implore pela compaixão de Jesus, que é Deus Todo-Poderoso e que pode todas as coisas. E eu tenho a certeza que se a senhora mãe orar por esse filho, pedir por esse filho, implorar a compaixão de Deus, para que o Senhor venha alcançá-lo e venha libertá-lo, eu tenho a certeza que o milagre pode acontecer. E tenho a certeza que da mesma forma como as lágrimas dessa mulher se tornaram realmente em lágrimas de riso e de alegria, da mesma forma Jesus pode fazer essa transformação na sua vida, fazendo com que as razões, os motivos, as situações que tem feito você chorar, se torne realmente em risos de vitórias, operado pelo Deus Todo-Poderoso, em quem nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, e esperamos as respostas de vitória. Então nesta noite, eu oro a Deus, para que Deus possa abençoar as mães que não estão felizes, a mãe que não sabe o que é felicidade. Peço a Deus que Deus possa abençoar aquela mãe que teve um dia muito triste, porque de repente o filho não está morto fisicamente, mas de repente está morto espiritualmente. Essa mãe que de repente sofreu perdas em vida desse filho.
Que Deus possa ter misericórdia